teve acesso. Por que devemos orar por nossas autoridades? Porque Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso é bom e agradável a Deus, o nosso Salvador. Essa recomendação do apóstolo Paulo é uma estratégia para a salvação das almas e a difusão da palavra de Deus, da fé, do Evangelho. Orar pelas autoridades. É uma estratégia da nossa evangelização e salvação. E não importa aqui, não importa, irmãos e irmãs, se são cristãos, se tem fé católica, não importa. Até porque quando Paulo escreve isso, na carta de Timóteo, Paulo não escreve num governo que era cristão, não escreve num tempo que todos eram cristãos, os governos não eram cristãos. Naquele tempo, o cristianismo sofria com os imperadores, com governadores que perseguiam os cristãos e muitos morreram por conta da fé. Por isso mesmo, então, isso era muito estratégico. Rezar, orar, clamar, pedir pela conversão das autoridades, porque a graça de Deus afastasse do povo cristão, afastasse da vida dos católicos a perseguição e pudesse também amolecer o coração das autoridades, porque eram tempos difíceis. Orar pelas autoridades era a estratégia da salvação, difusão do Evangelho, mas também para livrar o povo do sofrimento, da dor, da angústia e até da morte, que rondava a vida dos cristãos. Nós conhecemos na história, entra na história como o Lápcio, cristãos que negavam a fé, eram capturados e diante da imagem do imperador, sobretudo no tempo de Nero, o imperador, ou você prestava culto e tinha que rezar para a imagem do imperador, ou você era morto, colocado na prisão e esquecido por lá, na melhor das hipóteses. E muitos negavam, renunciavam à fé cristã. Outros não, outros davam a vida. A gente vai ver todo o movimento, por exemplo, em torno das praças dos coliseus em Roma ou fora da cidade de Roma. Tomar como meta, então, nesse dia, de rezar pelo nosso Brasil, pedir a intercessão da salvação das almas, a conversão dos pecadores e também, sobretudo, nossas autoridades, as que nós elegemos com o nosso voto, as que foram aprovadas em concurso público e as que os políticos que estão no governo estão escolhendo para serem secretários, ministros, diretor disso, daquilo outro. Rezar por eles também. É o próprio Paulo que escreve, escreveu esses versículos, também sofreu nas mãos dos governantes injustos, e mesmo assim, sofrendo nas mãos a prisão, a perseguição, o que Paulo pede? Reza pelos governantes. Orar, rezar pelos governantes, ainda que nossa vontade é esfolá-los, é sempre sensato. Não é insensato rezar pelos governantes. Talvez o pessoal fale, eu vou rezar esse povo, não vou nada. É o contrário. É muito sensato. Amém? Entende isso ou não? Concordar não sei, mas entendem? A gente não concorda em muita coisa, mas é sensato. Quem o faz não comete uma insensatez, nem na fé e nem na vida. Mesmo na melhor das democracias, nós não conseguimos garantir que os governantes eleitos vão ser pessoas do bem. Quem consegue garantir isso? Ninguém, é ilusão. É ilusão achar que vamos eleger tal pessoa, tal grupo, assim assado, e vai ser tudo certinho. Queria que fosse, mas não temos garantia. Então, o que a gente faz? Reza. A nossa garantia é a oração. Eleger alguém, apostar em alguém, indicar alguém, confiar em alguém que vai assumir qualquer cargo público, a garantia que vai estar tudo certo
está onde? Na oração. Nós não conseguimos mudar. A gente pode ser enganado por pessoas mentirosas e trapaceiras. Estão por aí. Ou o nosso candidato preferido pode até perder. Não queria que fosse esse governo, mas é o governo que está aí. Perdemos. Não queríamos que fosse assim. Perdemos. Porém, nós não podemos mudar essa realidade, mas podemos influenciar essa realidade de outra maneira, de outro jeito, com a nossa oração. A oração pelos governantes é muito importante. Se queremos ter uma vida mais tranquila, com dignidade e paz, Deus pode mudar o coração até do pior líder. Amém? Vou falar abertamente. Deus pode mudar o coração do presidente Lula. Amém? Deus pode mudar o coração da Janja. Pode ou não pode? Pode. Amém? O Facebook vai derrubar a transmissão. Deus pode mudar o coração do Toffoli. Pode ou não pode? Você viu o que ele falou ontem? Viram ou não? Não acompanharam? Veja os jornais. Vai lá. Deus pode mudar o coração do Alexandre. Pode ou não pode? Pode. Deus pode mudar aquele Supremo Tribunal, aquele ministro Supremo. Pode ou não pode? Pode. E que Deus mude mesmo. Pelo meu joelho, pelas nossas mãos, pela adoração de hoje, pela nossa presença aqui. Amém? Pode mudar o coração do pior líder. Pode mudar o coração do Putin? Pode. Até por ele rezar também. Amém? Onde não há esperança, nossas orações podem contribuir para uma mudança surpreendente das injustiças cometidas. Ainda tem gente presa lá em Brasília. A nossa oração também é por eles que estão lá, presos injustamente, só pelo despotismo, pela mania. Os primeiros cristãos oraram muito pelos governantes, e um grande milagre aconteceu. Quer saber qual foi o milagre que aconteceu quando os cristãos oraram por 300 anos? O Império Romano ficou cristão. Isso é um milagre. E não foi um acidente da história. Não foi algo que aconteceu assim, inusitado. Agora Constantino resolveu ser cristão. Tinha a mãe dele lá, do lado dele, a Santa Helena. Grande milagre. O império que perseguia, o império que matava, o império que manchou as suas mãos com o sangue dos cristãos. Governadores, reis, procônsules. Esse império, pelo poder da oração do povo, pela insistência da adoração, pela perseverança da fé dos primeiros cristãos católicos, esse império se torna cristão. O Brasil pode ser um país católico. Amém? Estamos aqui para isso. Imitando, inspirados nos primeiros cristãos, que adoraram, que serviram, que pediram, que não arredaram o pé dos valores cristãos e da fé católica, converteram o império inteiro. Império inteiro. A nossa oração converterá este país. Nossa oração mudará o nosso destino. A nossa oração mudará o jeito de sermos brasileiros, o jeito de viver a política e a religião. Amém? Tem 4 assuntos que dizem que não pode discutir. 4 assuntos que dizem que não pode discutir. 4. Futebol. Dá confusão ou não? Dá. Tá doido, né? Da briga em estádio, no mínimo, né? Da briga. Mulher. Não pode discutir, falar sobre mulher, da confusão. Política e religião. Eu não sei sobre futebol e sobre mulher,
Mas ficar sem falar sobre política e religião, não podemos. E a gente caiu, muitos de nós caímos nessa falácia. Não, você não pode falar sobre política, você não pode falar sobre religião. E onde chegamos? Porque os católicos, cristãos primeiros, lá no Império Romano, falaram sobre política, falaram sobre religião, é que o Império foi convertido. Então vamos falar sobre religião, vamos falar sobre política, e vamos orando também, e vamos converter esse país. Amém? É terra da Santa Cruz. Numa democracia, todo cristão tem a oportunidade de participar ativamente da política do seu país, do Brasil. Isso para nós é um grande privilégio, graças a Deus. Mas antes de tudo, todos nós devemos colocar Deus no centro e orar pelos governantes. Participar, colocar Deus no centro e orar pelos governantes, para que eles também tenham a sabedoria e nos garantam assim uma vida tranquila. Primeiro passo para converter o Brasil num país, os nossos governantes, converter o nosso Congresso, converter o nosso Palácio do Iguaçu, o Palácio da Alvorada, converter o Paço Municipal aqui em Londrina, a prefeitura, os ligados ao Poder Executivo, os ligados ao Poder Legislativo, os ligados ao Poder Judiciário. Primeiro passo, meus irmãos e minhas irmãs, para a mudança verdadeira do nosso país, é a nossa oração. A tua vinda nessa manhã aqui não foi um tempo perdido. Não é um tempo perdido. Você não perdeu o tempo. Isso aqui não vai dar nada. Sim, vai converter o nosso país. Lembra disso quando a gente desanimar a nossa história, desanimar de rezar, desanimar de tanta patifaria que a gente vê, né? Quanto mais o país, quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais eles oravam e mais eles adoravam. Pode ser que daqui adiante, nos próximos 15, 20 anos, a gente passe por isso, por uma perca significativa da liberdade religiosa. Já sofremos hoje, sofremos. Por exemplo, como é que eu, Padre Divana, estou lá no Facebook? Bloqueado. Acha isso brincadeira? Não, parece engraçado, mas não. Nossa, isso me deixa bravo. Eu pego o ar também com o Facebook, viu? O Facebook me bloqueia, estou bloqueado naquele trem lá. E qual é a justificativa? Eu não falei mal do Xandão, eu não falei mal do Lula, eu não falei mal de ninguém, mas eu violei a política da comunidade do Facebook. Está lá bloqueado. Acho que vou processar, né, doutora Larissa? Advogada, aquela mocinha ali do Tata Show. É isso. Isso vai sempre, né? Isso vai acontecer sempre, 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 sempre. E vai apertar. Desculpa, né? Mas vai apertar. Mas vamos sempre lembrar que quanto mais os católicos cristãos primeiros eram perseguidos, mortos, torturados, mais o povo se reunia em oração. E a oração mudou o império. A adoração converteu o imperador, converteu muitos corações, converteu os senadores. Começa a pegar a história do cristianismo ali inicial, os 3 primeiros séculos, e vai lendo para você ver como que o império, como que o cristianismo, a fé foi chegando e foi transformando, mas não sem dificuldades, piores do que as nossas dificuldades de hoje. Não desanimemos, ofereçamos jejum, ofereçamos as nossas preces, ofereçamos a nossa adoração e, sobretudo, o nosso testemunho, a nossa honestidade, a verdade, a bondade do nosso coração. Nada superará o amor do nosso Deus. Nada vencerá o poder do nosso Deus. Nada superará a justiça divina. Amém?
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Está um minutinho de silêncio também, nesse minuto, nesse tempinho, pensando nas realidades que nós estamos enfrentando.